Oi gente, aqui é a Mills e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou te contar algumas curiosidades e coisas que você tem que saber se você está pensando ou você vai viajar para Marrocos. Para quem não sabe, eu estive em Marrocos durante um mês, na cidade de Marrakech, e lá eu estava fazendo trabalho voluntário em um hostel. E se por acaso esse assunto do trabalho voluntário te interessou, eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu conto melhor sobre o que é isso, mas basicamente é uma plataforma de trabalho voluntário na qual eu encontro lugares que me aceitam como voluntário, então eu troco o meu trabalho por hospedagem e assim eu consigo viajar direto, assim, um voluntariado atrás do outro, sem gastar muito, porque aí eu não pago a hospedagem. Agora eu não estou em Marrakech mais, eu já estou em outro país, atualmente eu estou em Malta, mas resolvi contar essa experiência que eu tive em Marrakech, porque muita gente me pergunta coisas como: mas afinal, Marrocos é perigoso? Que roupas eu devo usar para sair em Marrocos? Então nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência e esclarecer algumas dessas dúvidas e curiosidades sobre o Marrocos. Então vamos lá, o primeiro tópico desse vídeo é o clima. Para muita gente pode parecer meio óbvio, mas para outras pessoas nem tanto. Em Marrocos é muito calor, tanto que o deserto do Saara está presente também no Marrocos. No verão, as temperaturas podem chegar a quase 50 graus e é realmente muito seco. Eu estava em Marrakech em junho desse ano, 2022, e estava realmente muito calor. Eu lembro de um dia que eram 7 horas da noite e eu fui olhar a temperatura e estavam 39 graus às 7 horas da noite. E daí, o que tem ser calor? Bom, o que tem é que se você vai viajar com criança, por exemplo, isso é um ponto importante a analisar, porque devido ao calor talvez não seja tão confortável para as crianças aguentarem passear e andar no sol quente, vai ser desconfortável e pode ser até perigoso, muita gente não está acostumada e passa mal com o calor. Então se você está pensando em viajar para Marrocos com criança, definitivamente não vá nos meses de verão, que são os meses mais quentes, junho, julho e agosto. Agora, saindo do tópico clima, algumas informações que vocês podem não saber. A língua oficial do Marrocos é o marroquino, que é um tipo de árabe, né? Acho que se você for pesquisar no Google, vai aparecer que a língua oficial é o árabe. Porém, quando você conversa com os marroquinos, eles se intitulam falantes de marroquino. Porém, a segunda língua oficial seria o francês, porque Marrocos é ex-colônia da França. Então, a maioria das pessoas e comerciantes falam francês, assim como eles falam marroquino. Isso não significa que se você não fala nem marroquino nem francês que você vai passar problema. Porque eu, por exemplo, eu só falo inglês e português e consegui me virar muito bem com o inglês. A maioria dos comerciantes e das pessoas se vira no inglês, então não se preocupe que o inglês dá para se virar, assim como o espanhol também dá para se virar. Sobre a moeda do Marrocos é o dirham, mas o código escrito é MED, M-A-D, que significa Moroccan Dirham. Quando você for olhar a conversão, é muito importante que você coloque dirham marroquino ou Moroccan Dirham, porque existe o dirham árabe também, que é super, hiper, mega caro se comparado ao dirham. E quanto que vale um dirham? É claro que o câmbio está sempre mudando, mas para você poder fazer as contas na hora que você for comprar alguma coisa, você pode ver mais ou menos assim. Para converter para real é metade do valor. Então, por exemplo, 100 dirhams vai ser 50 reais. E para converter para euro vai ser 1/10 desse valor. Então é só você andar uma vírgula para trás. Então, por exemplo, 100 dirhams vai ser 10 euros. Ainda sobre moeda, eu realmente aconselho que vocês vão para a cidade quando vocês forem turistar, comer, comprar alguma coisa. Não leve euro, leve a moeda local, leve dirham, porque se você for pagar as coisas com euro, você vai perder dinheiro. Primeiro, porque o euro pode estar um pouquinho mais do que 10 dirhams e a conversão que eles fazem é sempre para 10. E segundo, que se você quiser comprar uma coisa baratinha, você pode não ter dinheiro trocado e daí eles também não vão ter para trocar para você para euro. Agora vamos lá para umas informações mais importantes que você precisa saber se você vai viajar para Marrocos. Sobre o termo Medina. Em Marrocos eles chamam Medina a parte central da cidade, nomeadamente a parte velha da cidade, que é aquela parte muito antiga, com as ruazinhas estreitas. Geralmente a Medina é um lugar mais fechado, assim, não necessariamente fechado por um muro, mas um lugar assim bem delimitado da cidade. Fora é a cidade nova, é uma cidade normal, com avenidas largas,
com as lojas internacionais. Eu diria que é a parte normal e globalizada da cidade. Dentro da Medina, a gente tem uma cidade muito diferente de tudo que vocês já viram na vida. Se você vai para Marrocos e você quer ter uma experiência super de imersão cultural, com certeza você tem que ficar hospedado na Medina ou então muito perto da Medina. Existem diversos hotéis que lá eles chamam de riad. E eu aconselho muito que você fique hospedado num riad, porque assim você consegue ter uma imersão maior na cultura local e realmente sentir aquela vibe que é Marrocos, pela arquitetura lindíssima que existe num riad que você não vai encontrar num hotel internacional, num hotel comum. Agora, se tem uma coisa que você precisa saber, que por um lado é uma desvantagem, que pode ser enxergado como uma desvantagem de ficar na Medina, é que é muito fácil se perder. As ruas são loucas, são muito estreitas e cheias de vielas e quem não conhece não consegue se localizar muito bem lá dentro. E o Google Maps esquece, não funciona, não vale a pena tentar Google Maps dentro da Medina. Fora, na cidade normal, ok, mas dentro da Medina não funciona. Então, se você vai ficar hospedado num riad dentro da Medina, tente organizar com a galera do seu hotel ou do seu riad alguém para te buscar no aeroporto e te levar até o riad. Porque se você for por conta própria, existe o grande risco de você se perder ou então, provavelmente, o que vai acontecer é alguém vai te oferecer ajuda, talvez muitos marroquinos, muitas pessoas locais vão te oferecer ajuda. Quando eles chegarem na porta do seu hotel, você vai ter que lhes pagar uma fortuna por um serviço que supostamente eles estariam te ajudando, eles vão te cobrar caro por isso. Teve uma situação de uma amiga que eu conheço que ela foi cobrada em 500 dirhams, mais ou menos 50 euros, mais ou menos 250 reais, por apenas ter sido levada até o hostel, que ela estava meio perdida, assim, ela estava usando o mapa do celular, ela estava meio perdida. E aí, gente, a gente entra num ponto muito importante sobre Marrocos que você realmente precisa saber, que é sobre essa questão dessas ciladas, que é muito fácil cair em Marrocos. Tudo o que eles conseguirem, eles vão te cobrar para poder ter algum retorno financeiro de qualquer coisa. Então, se você for para uma cidade de Marrocos, uma cidade turística de Marrocos, se prepare para ser muito abordada por comerciantes. Você vai ser abordada e abordado por todo mundo para comprar qualquer coisa. Eles querem fazer dinheiro de qualquer forma. Em Marrocos, por exemplo, existe um lugar muito famoso que é a Praça Jemaa el Fna. É a maior praça de todo o Marrocos e ela foi até considerada patrimônio imaterial da Unesco. É um lugar que definitivamente você precisa ir para conhecer de manhã e à noite, porque de manhã e à noite são mundos completamente diferentes. E uma coisa muito característica do Marrocos que me chamou muito a atenção, não pela positiva, foi a questão dos animais. Os animais são literalmente explorados e comercializados, tanto para a venda, tanto para o entretenimento. Então, sabe aqueles encantadores de serpente? Eu achei que isso fosse coisa de filme. E quando eu cheguei lá, gente, eu vi acontecendo. Eles tocam flauta para serpente, eles dominam assim umas 7 serpentes, uma pessoa com umas 7 serpentes. Você vê também macacos, gente, andando na coleira assim, como se fosse um cachorro. Eu já vi tartaruga sendo vendida, já vi pavão, já vi algumas outras aves, já vi porquinho da Índia. Os cavalos são muito explorados, eles servem de meio de transporte e infelizmente tem muito turista que sobe na carroça que é puxada por 2 cavalos e vai fazer um tour pela cidade, paga caríssimo pela exploração desse animal. Vários animais sendo comercializados nessa praça e de fato isso é muito triste porque dá pra ver que a cultura não tem tanta consideração pela vida do animal. Então, se você for, tente não colaborar com esse tipo de exploração dos animais. Ligando aquele assunto que eu estava falando das ciladas, que você tem que ter cuidado, e esse assunto da praça, dos animais, uma coisa muito comum de acontecer são os golpes dos macacos, os golpes das serpentes, que é você tá ali passando, você tá vendo um macaco, você quer tirar uma foto, ou você tá vendo ali a serpente, você quer gravar um vídeo. Eles vão te cobrar por essa foto e por esse vídeo, eles vão chegar perto de você com um animal, de forma que você não vai ter nem muito tempo de pensar em reagir. Eles vão colocar um macaco no seu ombro, eles vão colocar a serpente no seu pescoço, e daí você vai ter que pagar.
Se você quiser tirar uma foto, você vai ter que pagar. Se você não quiser pagar, talvez eles digam que só vão tirar a serpente do seu pescoço se você pagar. Os animais são inofensivos, mas as pessoas são muito insistentes no que toca a tirar dinheiro do turista. Então isso é a coisa mais marcante para mim em Marrocos. Eles tentam fazer dinheiro com tudo, de forma honesta, porém muito injusta. E na verdade, vai até parecer que vai ser de graça. A impressão que você vai ter quando ele chegar com o macaco perto de você é que você vai poder tirar foto com o macaco e tá tudo bem. Mas não funciona assim. Se você não pagar, eles podem ficar realmente muito chateados e bravos e xingarem você todo. Então, quer tirar foto? Tire, mas já prepare aquelas moedinhas se você quer pagar barato, porque se você só tiver nota, você vai ter que dar a nota mesmo. Outro tipo de situação que também é muito comum acontecer, assim como essa situação dos macacos e das cobras, são as tatuagens de rena. Existem muitas mulheres que fazem tatuagens de rena nas mãos, nos pés das turistas e muita gente gosta e é realmente muito bonito. Tem muitas mulheres que sabem fazer desenhos incríveis, umas tatuagens de rena muito lindas. Mas existe sim o golpe da rena, que é assim, basicamente a mulher te convida a fazer uma tatuagem de rena, você vai falar que não quer, vamos supor que você não queira. Você vai falar, não quero, obrigada. Ela vai, e qual que é seu nome? E de onde você é? E não sei o que. Não, vem cá, vamos experimentar, não sei o que. Do nada ela pega na sua mão, você nem vê, ela já tá fazendo a tatuagem. E aí é a mesma situação, depois ela vai te cobrar esse valor. E você vai ficar sem graça, porque afinal a arte, o desenho tá na sua mão. Isso é muito, muito, muito comum. É possível que você passe por isso mesmo sabendo disso, porque a gente fica sem graça de cortar a pessoa, porque a pessoa começa a falar assim, ei, estou falando com você tá me ignorando? Ei, eu tô aqui. E aí a gente, besta, a gente vai lá e conversa com a pessoa, porque a gente fica sem graça de estar ignorando a pessoa. E daí, do nada, a gente tem a nossa mão capturada e desenhada e depois te cobram por aquilo. Outra coisa muito importante, o preço das coisas em Marrocos é negociável. Em tudo você pode negociar o preço. Se você não vê o preço estipulado na coisa, você pode negociar esse preço. E realmente pode negociar porque eles já falam o preço sabendo que esse preço vai ser jogado para baixo. Depois que eu aprendi isso, tudo eu negociava e realmente tudo é negociável. Só não é negociável, por exemplo, quando você senta num restaurante, você tem um cardápio com os preços. Aí não é negociável. Quando você tem o preço tabelado, uma tabela onde fala o preço, não é negociável. Por exemplo, na Medina existem muitas lojinhas, muito comércio, muito artesanato e roupas locais. Tudo aí é negociável. Então, por exemplo, eu fui comprar um boné, porque eu fui pro deserto, né? Eu não tinha boné, eu queria comprar um boné para ir pro deserto. Achei um que eu adorei e ele estava 250 dirhams, ou seja, 25 euros. Uns 130 reais. E eu pechinchei, até que eu acabei pagando 120 dirhams. Ou seja, eu paguei menos da metade do preço inicial. Então, assim, realmente vale a pena negociar, porque se você não estiver disposto a negociar por vergonha ou porque você não sabe como fazer isso, você vai perder dinheiro. E agora eu vou entrar no assunto sobre alimentação e higiene em Marrocos. Antes de eu ir para Marrocos, uma coisa que me falaram muito foi: não coma nada na rua, nas barraquinhas de rua, porque é muito perigoso você passar mal e ter uma infecção alimentar, uma indigestão. Mil coisas podem acontecer por causa da falta de higiene que existe, principalmente nas barraquinhas de rua que não tem infraestrutura de ter uma higiene adequada dos alimentos. Eu fui para o Marrocos sabendo disso, então o que eu fiz? Eu não comi em barraquinha de rua quase nunca. Como eu não experimentei muitas coisas de rua, eu não tenho nenhuma experiência ruim. Então não tenho muito argumento nesse sentido. Acho que é bom sim você tomar cuidado com o tipo de comida que você está comendo na rua, mas eu experimentei duas coisas de comida de rua, que foi uma sopa, que eu só fui experimentar essa sopa porque uns hóspedes que eu conheci no hostel que eu estava trabalhando, eles fizeram um food tour, ou seja, eles fizeram um tour de comida com uma pessoa local, que eles experimentaram várias comidas em vários lugares diferentes, e eles comeram uma sopa, uma tradicional sopa de Marrocos, que é a harira soup, a famosa sopa do Ramadã. Eles comeram numa barraquinha de rua, eles falaram que era muito boa e muito baratinha, era 4 dirhams, gente, 40 cêntimos a sopa.
Eu fui, experimentei, adorei e eu fui lá várias vezes comer essa sopa depois na barraquinha de rua. E não aconteceu nada comigo, eu não senti nenhum problema na barriga e foi tudo bem. Outra coisa que eu experimentei algumas vezes foi o suco. E eu tomava o suco dessas barraquinhas e também nunca tive nenhum problema no estômago por causa disso. A propósito desse assunto do suco na praça, é muito engraçado que se você andar perto das barraquinhas do suco, se prepare para todo mundo falar com você, te chamando para tomar o suco. As pessoas te oferecem mesmo. É muito comum os comerciantes te chamarem para comprar um produto, te chamarem, te convidarem para entrar na loja deles, te convidarem para experimentar alguma coisa de comer, algum produto, algum serviço que eles fazem, porque eles são comerciantes natos. Então, como todo bom comerciante, eles têm a lábia que se você não cortar, eles vão ficar ali, ó, até você comprar alguma coisa. E agora a gente cai no último assunto, o assunto mais polêmico, que é: afinal, o Marrocos é um país perigoso? Essa era a dúvida que eu mais tinha antes de eu ir para o Marrocos. Porque quando eu decidi que eu ia para o Marrocos, eu falei para minha família, para os meus amigos, as pessoas só sabiam me dizer: mas olha, toma cuidado, olha, fica esperta. Olha, eu fiquei sabendo que uma mulher foi para lá com o marido e foi sequestrada e não apareceu até hoje. Olha, eu fiquei sabendo que existe muito tráfico humano. Gente, isso eram as coisas que eu ouvia de Marrocos. E eu fui assim mesmo porque eu queria ver, mas eu fui com medo, não é? Eu fui esperta. E realmente o Marrocos é um país para você ir esperto. Mas olha, também eu não diria que é isso tudo, esse pânico todo que as pessoas dizem. Até porque, se você for olhar no ranking de criminalidade, o Brasil é muito mais perigoso do que o Marrocos. A diferença do Marrocos é a questão da Medina, a cidade principal. Você pode facilmente se perder, lembra que eu falei? Então, se você se perder e alguém for te ajudar, é muito fácil a pessoa te levar para um lugar que você não conhece e você não conseguir sair dali mais. Então é nesse sentido que você tem que tomar cuidado para não se perder, para saber se localizar sozinha. Se você for a primeira vez com alguém do hotel que vai te levar, aprende o caminho vendo, aprende pelos lugares, né? Aprende a visualizar o caminho sem precisar de mapa, para você não passar por esse tipo de situação. Mas e a questão do assédio? E a questão do machismo? E a questão das roupas? A gente tem que andar toda tampada? Os homens ficam te assediando? Eles são realmente muito machistas? Olha, gente, isso aqui é polêmico, mas a minha experiência foi que sim, o Marrocos é um país um pouco mais machista do que os outros, no sentido de que as mulheres não têm tantos direitos quanto têm os homens. Marrocos ainda tem muito a evoluir nesse sentido. E sim, existe muito assédio. Eu senti muito mais assédio em Marrocos do que no Brasil. Os homens falam com você mesmo, te chamam de linda, te chamam para jantar, pedem seu WhatsApp, pedem seu Instagram, querem falar com você, te olham como se nunca tivessem visto uma mulher bonita na vida, e isso é muito comum lá. Existe uma questão muito sensível em Marrocos, que é a religião, né? As mulheres e nem os homens podem ter relações antes do casamento, e isso significa que eles enxergam nas mulheres turistas uma oportunidade um pouco mais fácil do que uma marroquina, já que as turistas não são muçulmanas. Ah, então eu tenho que andar toda tampada para não ter assédio? Bom, gente, acho que se você andar toda tampada, talvez você não vai ser tão assediada quanto destampada. Mas não significa que você tem que andar tampada. Eu mesma, no primeiro dia, saí toda coberta com véu, calça, tudo, gente, toda tampada. E eu passei um calor, quase derreti, cheguei toda suada. E eu falei, nunca mais. Aos poucos que eu fui me acostumando, né? Eu fiquei um mês lá. Eu fui cada vez me sentindo mais confortável de colocar a roupa que eu quisesse. Então, no final, eu já estava indo de vestidinho, de shortinho, de cropped e tudo bem. Eu fui assediada do mesmo jeito, com calça ou com short, com t-shirt ou com cropped. Mas é um assediar nesse sentido de dar em cima, sabe? Eu não senti nenhum assédio tipo assim pesado, da pessoa me tocar, de invadir o meu espaço assim, sabe? É mais a questão de dar em cima mesmo. Eles dão em cima assim, sem vergonha. O homem sem vergonha que tem coragem de chegar numa mulher é o homem marroquino, viu? Então eu diria que sim, você pode usar a roupa que você quiser, e eu diria para você estar preparada para os assédios. Porém, se você estiver sozinha, se você estiver só com mulheres, ou se
as pessoas não perceberem que você está ali acompanhada por um homem. Porque se você estiver com seu marido, com seu namorado, com um homem perto de você, um seu pai, por exemplo, você vai ser muito mais respeitada, porque na verdade eles respeitam essa presença masculina do seu lado. E claro, né, existem pessoas e pessoas, existem homens escrotos em todo lugar do mundo e existem homens fofos e gentis em todo lugar do mundo. Então assim, também vai de pessoa para pessoa, mas a questão cultural é forte e marcante nesse sentido. Próximo tópico que a gente vai entrar aqui é no tópico religião. Gente, a religião do Marrocos é a religião islâmica. Islã e muçulmano é a mesma coisa. A diferença é que Islã, a gente está falando de um grupo de pessoas, aquele grupo é Islã, eles praticam o islamismo, né? Mas a gente também pode falar muçulmano, mas quando a gente fala muçulmano, a gente está se referindo à pessoa. Aquela pessoa é muçulmana. Foi isso que uma pessoa local me explicou. E a religião para eles é muito forte. Tanto que uma coisa muito interessante que acontece em Marrocos, aconteceu e também acontece em todos os outros países muçulmanos, é a questão da reza. 5 vezes por dia todo mundo reza, gente. Sim, 5 vezes por dia. Esses horários variam e eu nunca entendi muito bem a regra dos horários, porque cada dia é meio que num horário diferente. O pessoal da mesquita dá o primeiro auê através de um sinal sonoro e daí todo mundo começa a rezar. É claro que não é todo mundo, 100% das pessoas que para o seu dia para rezar. Acho que a maioria das pessoas continua tendo a vida normal, porque eles estão trabalhando, estão fazendo as suas coisas, mas você vê sim umas pessoas que param, põem os joelhos no chão, colocam a cabeça no chão e reza, fazem os cânticos lá da reza, da oração marroquina. Então isso é muito interessante e sinceramente eu não achei nem um pouco chato, nem um pouco demais. Eu achava muito legal, cada vez que tinha o horário da reza eu parava assim para eu ouvir. Depois que eu comecei a acostumar, eu achava até gostoso esse momento. Se você tá querendo ir para Marrocos e visitar uma mesquita, pode esquecer, porque turistas não podem frequentar mesquitas. Eu conheci uma mesquita que é frequentável, que é na cidade de Casablanca, e essa é a 7ª maior mesquita do mundo, que é a mesquita Hassan II. Nessa mesquita você pode realmente entrar. O valor que você paga, se não me engano, são 40 dirhams, ou seja, mais ou menos 4 euros, 20 reais. Não é um valor caro para a experiência que você tem de entrar numa mesquita. Uma das poucas mesquitas em Marrocos que você pode entrar. E claro, né? Se você entrar, você tem que ir toda coberta. Mulheres, mas homens também. Quando eu fui, eu não consegui entrar porque eu fui numa sexta-feira, a 1h da tarde, que é justamente o horário da reza deles. O dia sagrado deles é sexta, né? Para os cristãos, acho que seria meio que domingo, né? A tradição, todo mundo vai na missa domingo. Para eles é sexta. Sexta-feira, 1h da tarde, eu fui bem nessa hora, então eu não consegui entrar na mesquita, mas eu vi da porta uma mesquita lindíssima, maravilhosa, com uma arquitetura impressionante. Então vale a pena, se você estiver por Casablanca, vale a pena. Outra coisa muito importante para você, turista, saber, que tem a ver com a religião, é a questão do álcool. Gente, os muçulmanos levam muito a sério a religião deles. Isso inclui a questão deles não poderem consumir produtos tóxicos, e isso inclui o álcool. A maioria dos muçulmanos não tem o hábito de beber, pelo menos não tanto quanto nós brasileiros ou os europeus em geral. Além disso, até mesmo para os turistas, o álcool não é tão fácil acesso assim. Não é em qualquer mercado que você acha álcool e nem em qualquer restaurante. O lugar que vende bebidas alcoólicas tem que ter uma permissão especial para bebidas alcoólicas. Isso significa que são apenas bares. Alguns restaurantes que têm o bar dentro do restaurante vão ter bebida alcoólica também, mas em geral não é fácil de encontrar álcool. No mercado você não encontra, você tem que ir numa loja específica de bebidas alcoólicas. E olha, se prepara para pagar caro no álcool, viu? A cerveja mais barata que eu vi foi 50 dirhams, ou seja, mais ou menos 5 euros, 25 reais por uma cerveja simples, tipo uma Heineken, uma garrafinha. Em alguns lugares mais bonitinhos, assim, mais chiques, eu cheguei a ver essas mesmas cervejas por 70, 90 dirhams, ou seja, um absurdo. Imagina você pagar 40 reais em uma cerveja. Os drinks nem se fala. Os drinks começam a partir de 120 dirhams, ou seja, 12 euros um drink como um Aperol Spritz. E dependendo do lugar que você tá, você vai pagar nesse tipo de drink mais de 200 dirhams. Então os valores variam aí de 12 a 25 euros por um drink.
Para finalizar, eu quero te dizer que eu tenho um desconto em um tour em Marrocos. Se você quer ir para Marrocos, se você quer fazer um tour de 5 dias em Marrakech e no deserto, me chama que eu tenho um desconto de 10% no valor do tour para você. Então me chama lá no meu Instagram que eu vou te responder e vou te colocar em contato com a agência com a qual eu fiz o tour e eu consegui esse desconto de 10%. Então é um desconto muito legal no valor do tour de 5 dias Marrakech e deserto. Galera, esse foi o vídeo das curiosidades sobre o Marrocos. Curiosidades, a minha experiência, coisas que você precisa saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês com informações relevantes. Pode contar que tudo que eu falei aqui é relevante para a sua viagem, então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesite em me chamar. Você pode escrever aqui nos comentários ou também me deixar uma DM lá no meu Instagram, que inclusive, gente, se você gosta de conteúdo de viagem, me segue lá no Instagram para acompanhar diariamente as minhas aventuras, as minhas viagens. Eu sempre dou dicas, sempre falo coisas interessantes e sempre estou mostrando um lugar legal por onde eu estou viajando. Já aproveito para dizer, né, galera, inscreva-se aqui no canal, deixa aquele like para dar aquela força. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, galera. Um beijo para vocês e ótima viagem para Marrocos. Tchau.